Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950. Capítulo 3. A integração da psicanálise. Na psicanálise, nada é verdadeiro, exceto as exagerações. Citação de Theodor Adorno, Mínima Moralia. Se o medo e a destrutividade são as principais fontes emocionais do fascismo, Eros pertence sobretudo à democracia. Citação de Adorno, A Personalidade Autoritária. Na década de 1970, torna-se difícil imaginar a ousadia dos primeiros teóricos que propuseram a união improvável entre Freud e Marx. Com o ressurgimento do interesse por Wilhelm Reich e o grande impacto de Eros e Civilização, de Herbert Marcuse, a ideia de que ambos tratavam de questões semelhantes, ainda que a partir de perspectivas muito diferentes, passou a ser vista com simpatia por muitos pensadores de esquerda. Uma geração antes, porém, a simples possibilidade dessa aproximação parecia absurda, e quase ninguém a defendia, de um lado ou de outro do Atlântico. Embora Leon Trotsky tivesse demonstrado certa abertura em relação à psicanálise, sua voz deixou de ser ouvida nos círculos comunistas ortodoxos depois de 1923, quando um tabu foi imposto sobre Freud e seus seguidores, enquanto o behaviorismo pavloviano se tornava a nova ortodoxia. Mesmo dentro do movimento psicanalítico, alguns tentaram construir pontes entre os dois sistemas. Siegfried Berfeld, Otto Fenichel e Paul Feder buscaram integrar psicanálise e marxismo, mas sem sucesso. Wilhelm Reich, seu defensor mais entusiasta no fim dos anos 20 e 30, acabou ridicularizado por todos os lados, em meados da década de 30, foi expulso tanto do Partido Comunista quanto do movimento psicanalítico. Conservadores e revolucionários concordavam em um ponto: o pessimismo essencial de Sigmund Freud quanto às possibilidades de transformação social era incompatível com as esperanças revolucionárias de um verdadeiro marxista. Ainda em 1959, Philip Rieff podia afirmar, início da citação de Rieff, abre aspas, para Karl Marx, o passado está grávido do futuro, tendo o proletariado como parteira da história. Para Sigmund Freud, o futuro está grávido do passado, um fardo do qual apenas o médico, e a sorte, podem nos libertar. A revolução só poderia repetir a rebelião prototípica contra o pai, como ela, estaria sempre condenada ao fracasso. Fecha aspas, Freud, A Mente do Moralista, Freud, The Mind of the Moralist. A tentativa do Instituto de Pesquisa Social de introduzir a psicanálise em sua teoria crítica neomarxista foi, portanto, um gesto ousado e inédito. Representou também o desejo do Instituto de libertar-se do colete de forças do marxismo tradicional. Uma das diferenças fundamentais entre a geração de Karl Grunberg e Erich Grossman e a de seus sucessores, liderada por Max Horkheimer, estava justamente na atitude diante da psicologia. Nos anos seguintes, como se verá, a falta de interesse de Franz Newman por essa área foi um dos fatores que impediram sua plena integração ao círculo interno do Instituto. Quando Newman finalmente se voltou para Freud, já estava próximo do fim da vida, tarde demais para alcançar uma síntese bem-sucedida entre as duas tradições. Em contraste, o interesse de Max Horkheimer por Sigmund Freud remontava à década de 1920. Sua curiosidade havia sido em parte estimulada por Leo Lowenthal, que chegou a ser analisado por Frieda Fromm-Reichmann em meados daquela década. Além disso, a relação entre psicologia e socialismo era tema frequente de debate na Frankfurt desse período. Uma figura de certa importância nos círculos universitários de esquerda depois de 1929 foi o socialista belga Hendrik Dijmen, cujo livro sobre a psicologia do socialismo, publicado em 1926, tentou substituir o determinismo econômico por um ativismo de base mais subjetiva. Dijmen criticava a psicologia utilitarista e orientada pelo interesse que atribuía a Marx, destacando, em seu lugar, as raízes irracionais da ação revolucionária. Corria o rumor, na época, de que Dijmen havia sido convidado pela Universidade de Frankfurt como professor de psicologia social para contrabalançar o marxismo ortodoxo do Instituto. Seja qual tenha sido o motivo, sua presença não convenceu Horkheimer e seus colegas a adotar uma postura irracionalista, algo que seria claramente incompatível com a teoria crítica. O flerte posterior de Dijmen com o fascismo apenas confirmou essa desconfiança. Ainda assim, o que eles partilhavam com ele era o desejo de ir além do utilitarismo instrumental que marcava o marxismo vulgar.
Já em 1927, Theodor Adorno, com o incentivo de Horkheimer, escreveu um longo artigo relacionando a psicanálise à fenomenologia transcendental de Hans Cornelius. Entre os paralelos que destacou estavam a ênfase comum na estrutura interligada e simbolicamente articulada do inconsciente e a tentativa, presente em ambos, de partir das experiências contemporâneas para alcançar aquelas do passado. No ano seguinte, Horkheimer, que há algum tempo nutria interesse pessoal pela análise, decidiu submeter-se ao processo, escolhendo como analista Karl Landauer, antigo aluno de Freud. Depois de um ano, o único problema que o preocupava seriamente, a dificuldade de falar em público sem recorrer a um texto escrito, foi resolvido, e a análise, mais educativa que terapêutica, chegou ao fim. Landauer, entretanto, foi persuadido a fundar o Instituto Psicanalítico de Frankfurt como um braço do Grupo de Estudos Psicanalíticos do Sudoeste Alemão, criado recentemente em Heidelberg. Inaugurado em 16 de fevereiro de 1929, o Instituto Psicanalítico de Frankfurt tornou-se a primeira organização explicitamente freudiana associada, ainda que de forma indireta, a uma universidade alemã. O novo instituto convidado, como foi chamado, manteve uma relação informal com Horkheimer e seus colegas, que haviam sido fundamentais para conseguir a aprovação universitária de sua criação. O próprio Freud enviou 2 cartas a Horkheimer para expressar sua gratidão. Juntaram-se a Landauer como membros permanentes Heinrich Mann, Erich Fromm e Frieda Fromm-Heichmann, esposa de Fromm. Nos primeiros meses de existência do Instituto Psicanalítico, realizaram-se palestras públicas com figuras de destaque do movimento, como Hans Sachs, Siegfried Berfeld, Anna Freud e Paul Feder. Georg Grodeck também foi visitante frequente. Entre os 4 membros permanentes, Fromm, amigo de longa data de Lowenthal e apresentado ao Instituto por ele, logo se destacou como figura central. Foi o único a reassociar-se ao Instituto de Pesquisa Social após a emigração para os Estados Unidos, onde se tornaria um dos mais conhecidos representantes dos chamados neofreudianos revisionistas. Sua esposa também se mudou para os Estados Unidos, mas manteve pouca ligação com o Instituto. Landauer, por sua vez, mudou-se para Amsterdã, infelizmente, recusou a tempo o conselho dos antigos colegas para deixar a Europa, morrendo em Belsen durante a guerra. Mann teve melhor sorte, deixou Frankfurt para estabelecer-se em Basileia, onde se tornou especialista em higiene mental. Foi, portanto, principalmente através do trabalho de Fromm que o Instituto iniciou sua primeira tentativa de conciliar Freud e Marx. Nascido em Frankfurt em 1900, Erich Fromm cresceu em um ambiente profundamente religioso. Na adolescência, sentiu-se intensamente atraído pelas correntes messiânicas do pensamento judaico. Início da citação de Fromm, abre aspas, mais do que qualquer outra coisa, fui profundamente tocado pelos escritos proféticos, por Isaías, Amós e Oséias, não tanto por seus avisos e anúncios de desastres, mas por sua promessa dos fins dos tempos. A visão de paz universal e de harmonia entre as nações me comoveu profundamente quando eu tinha 12 ou 13 anos. Fecha aspas, além das correntes da ilusão, Beyond the Chains of Illusion. No início dos seus 20 anos, Fromm, junto com Lowenthal, integrou o círculo em torno do Rabino Nobel. Também teve papel decisivo na criação do célebre Freies Judisches Lehrhaus, ao lado de Georg Salzberger e Franz Rosenzweig. Embora tenha abandonado as práticas externas de sua ortodoxia em 1926, após submeter-se à sua primeira análise em Munique, manteve por toda a vida uma atitude espiritual presente em sua obra posterior. O que Fromm herdou de seus antecedentes judaicos, porém, era distinto do que Horkheimer e Adorno tomaram dos deles. Em vez de enfatizar o caráter não representacional da verdade e a impossibilidade de definir a essência humana, Fromm afirmava a noção de uma antropologia filosófica. Como Marty Buber e outros do círculo do Lehrhaus, entendia a natureza humana como algo que se forma na relação com o mundo e na interação entre os homens. Essa concepção aparecerá de modo mais nítido em seus trabalhos posteriores, depois de sua saída do Instituto, mas em todos os momentos Fromm sustentou a realidade de uma natureza humana. Essa natureza, contudo, não era um conceito fixo, como o termo latino natura, mas uma ideia da natureza potencial do homem, próxima à fis grega. Por isso, Fromm sempre deu grande ênfase às implicações antropológicas dos manuscritos econômico-filosóficos de Marx. Nesse ponto, aproximava-se mais de Marcuse, ao menos antes de sua entrada no Instituto,
Duque de Horkheimer e Adorno. Entre os membros da escola de Frankfurt, Fromm foi quem mais frequentemente utilizou a noção marquiana de alienação, sobretudo em seus trabalhos posteriores. Em seu esforço de fundamentar a imagem de um homem realizado em sua natureza essencial, buscou reflexos dessa natureza em pensadores como Spinoza e John Dewey. Na década de 1940, procurou ultrapassar o campo da psicologia, propondo um sistema ético também baseado na natureza humana. Por trás do verniz humanista de sua ética, expressa de modo mais completo em O Homem por Si Mesmo, Man for Himself, 1947, havia um naturalismo que alguns críticos consideraram difícil de sustentar. Por essa época, Fromm já havia deixado não apenas o Instituto, mas também o freudianismo ortodoxo. Isso, contudo, não significava que tivesse abandonado todos os aspectos de sua antiga posição. Início da citação de Fromm, abre aspas, nunca deixei o freudianismo, a não ser que se identifique Freud com sua teoria da libido. Considero a principal conquista de Freud o conceito de inconsciente, suas manifestações na neurose e nos sonhos, a resistência e seu conceito dinâmico de caráter. Esses conceitos permaneceram fundamentais em todo o meu trabalho, e dizer que abandonei o freudianismo por rejeitar a teoria da libido é uma afirmação drástica, possível apenas do ponto de vista do freudianismo ortodoxo. De todo modo, nunca abandonei a psicanálise, nem quis formar uma escola própria. Fui excluído pela Associação Psicanalítica Internacional, a qual pertencia, e ainda sou membro da Associação Psicanalítica de Washington, que é freudiana. Sempre critiquei a ortodoxia freudiana e os métodos burocráticos da Organização Internacional Freudiana, mas todo o meu trabalho teórico se baseia no que considero as descobertas mais importantes de Freud, com exceção da metapsicologia. Fecha aspas, além das correntes da ilusão. Para outros observadores, entretanto, o abandono da teoria da libido e de outros elementos centrais do pensamento original de Freud, como o complexo de Édipo, significava que Fromm havia se afastado o suficiente dos fundamentos da teoria ortodoxa para ser considerado um revisionista completo. Sua distinção entre as descobertas clínicas de Freud e sua metapsicologia, entendida não apenas como as especulações sobre os instintos de vida e de morte, mas também como a própria teoria da libido, não convenceu aqueles que viam uma conexão íntima entre ambas, inclusive seus colegas do Instituto. Embora Fromm nunca tenha deixado de tentar unir psicanálise e marxismo, suas tentativas posteriores basearam-se menos em certos aspectos da obra de Freud e cada vez mais em percepções psicológicas já antecipadas por Marx. Ao escrever sua autobiografia intelectual, em 1962, ele considerava Marx uma figura muito mais determinante em sua formação intelectual. Início da citação de Fromm, abre aspas, que Marx é uma figura de importância histórica mundial, com a qual Freud nem sequer pode ser comparado nesse aspecto, quase dispensa ser dito, fecha aspas, além das correntes da ilusão. A noção profética de paz universal que aprenderá na juventude levou Erich Fromm a reconhecer um tom semelhante em Karl Marx e a distanciar-se das implicações menos afirmativas do pensamento freudiano, embora permanecesse fiel a muitos de seus conceitos. 30 anos antes, contudo, quando Fromm chegou ao Instituto, sua atitude em relação a Sigmund Freud era bem diferente. Após estudar nas universidades de Heidelberg, Frankfurt e Munique, recebeu formação psicanalítica no Instituto Psicanalítico de Berlim, onde foi analisado por Hans Sachs e teve aulas com renomados psicanalistas, como Theodor Hayek. Em 1926, começou a clinicar, embora, como Sachs e muitos dos primeiros analistas, nunca tivesse formação médica. O contato com pacientes reais, segundo o próprio Fromm, foi sempre um estímulo inestimável para seu trabalho teórico, algo que os outros membros do Instituto não possuíam. Pouco depois, seus primeiros artigos começaram a aparecer em revistas psicanalíticas ortodoxas, como a Zeitschrift für Psychoanalytische Pädagogik, editada por A.J. Storff, e a própria revista de Freud, Imago. Embora seus temas refletissem com frequência seu passado religioso, como em um estudo sobre o sábado, Fromm também demonstrava, desde cedo, interesse pelo desenvolvimento de uma psicologia social. Um artigo de 1931, intitulado Psicanálise e Política, publicado na Psychoanalytische Bewegung, provocou considerável controvérsia nos círculos analíticos. Ainda mais revelador de seu desejo de enriquecer o freudianismo com ideias marxistas foi seu primeiro estudo extenso, O Desenvolvimento do Dogma de Cristo,
The Development of the Dogma of Christ, inspirado no tratamento do mesmo tema por Theodor Hayek. Onde Hayek, segundo Fromm, se equivocara foi a homogeneizar os primeiros cristãos como um grupo único e coeso do ponto de vista psíquico. Início da citação de Fromm, abre aspas, Hayek ignora o fato de que o sujeito psicológico aqui não é um indivíduo e nem mesmo um grupo dotado de uma estrutura psíquica relativamente unificada e imutável, mas é composto de diferentes grupos, com diferentes interesses sociais e psíquicos. Fecha aspas, o desenvolvimento do dogma de Cristo. The Development of the Dogma of Christ. Para Fromm, a transformação fundamental no dogma cristão, da ideia adotista do primeiro século, em que um homem se torna Deus, para a formulação homoousiana do quarto século, em que Deus se torna homem, foi produto de uma mudança social. Apenas a formulação mais antiga expressava a hostilidade rebelde dos primeiros cristãos contra a autoridade, isto é, contra a figura paterna. A mudança doutrinária correspondia à aceitação da autoridade divina e à redireção do ressentimento para dentro, contra os próprios cristãos. Início da citação de Fromm, abre aspas, a causa desse desenvolvimento está na transformação da situação socioeconômica ou na regressão das forças econômicas e em suas consequências sociais. Os ideólogos das classes dominantes reforçaram e aceleraram esse processo ao oferecer satisfações simbólicas às massas, desviando sua agressividade para canais socialmente inofensivos. Fecha aspas, o desenvolvimento do dogma de Cristo. Ao insistir na necessidade de distinguir grupos sociais específicos, em vez de atribuir doutrinas ideológicas a necessidades psíquicas universais, Fromm expressava, em termos psicológicos, o mesmo princípio que Max Horkheimer e Herbert Marcuse, após o rompimento deste com Martin Heidegger, defendiam quanto à noção abstrata de historicidade. O componente especificamente freudiano estava em seu uso de mecanismos psicanalíticos como conceitos mediadores entre o indivíduo e a sociedade, como ao interpretar a hostilidade à autoridade em termos do ressentimento edipiano em relação ao pai. Esse seria justamente o uso que o Instituto faria mais tarde de muitos conceitos de Freud. Na primeira edição da Revista de Pesquisa Social, Zeitschrift für Sozialforschung, Franz Borkenau foi encarregado de resenhar o desenvolvimento do dogma de Cristo, descrevendo-o como o primeiro exemplo concreto da integração entre Freud e Marx. Na mesma edição, Fromm procurou estabelecer as bases de uma psicologia social. Início da citação de Fromm, abre aspas, a psicologia não pode limitar-se ao indivíduo isolado. Fecha aspas, Revista de Pesquisa Social, Zeitschrift für Sozialforschung. Ele começou criticando a ideia de que a psicologia se aplicava apenas ao indivíduo, destacando o trabalho inicial de Wilhelm Reich como exemplo dessa limitação. Embora rejeitasse a noção de uma alma de grupo, Fromm argumentava que o indivíduo jamais está totalmente separado de seu contexto social. O verdadeiro desafio era complementar e enriquecer o arcabouço marxista, que ele tomava como ponto de partida. O marxismo, dizia, fora injustamente acusado de sustentar uma psicologia simplista baseada na ganância, acusação que atribuía a Bertrand Russell e a Hendrik Diemen, por interpretarem mal o conceito marxiano de natureza humana. Na verdade, Marx postulava pouquíssimos pressupostos psicológicos. O ser humano possui impulsos básicos, fome, amor e outros, que buscam satisfação. A tendência à aquisição é apenas um produto de condições sociais específicas. O marxismo, porém, necessitava de complementação psicológica, algo que os marxistas como Karl Kautsky e Eduard Bernstein, com sua crença ingênua em instintos morais inatos, não haviam conseguido oferecer. A psicanálise, segundo Fromm, podia fornecer o elo ausente entre a superestrutura ideológica e a base socioeconômica, em suma, podia dar corpo à noção materialista da natureza essencial do homem. Fromm, contudo, tinha uma concepção bem definida sobre quais aspectos da psicanálise seriam mais produtivos para uma psicologia social. Desde o início de seu artigo, deixou clara sua rejeição à teoria freudiana dos instintos de vida e de morte, que considerava uma mistura imprudente de biologia e psicologia. Em vez disso, apoiava-se na dicotomia freudiana anterior entre os impulsos eróticos e os de autopreservação. Como os primeiros podiam ser deslocados, sublimados e satisfeitos em fantasias. Por exemplo, o sadismo podia encontrar gratificação em formas socialmente aceitáveis, enquanto os segundos não podiam ser substituídos, apenas o pão satisfaz a fome, a sexualidade mostrava-se mais adaptável às condições sociais.
A tarefa de uma psicologia social analítica, portanto, era compreender o comportamento inconsciente em termos do efeito da estrutura socioeconômica sobre os impulsos psíquicos fundamentais. As experiências infantis, dizia Fromm, eram especialmente importantes, pois a família funcionava como agente da sociedade. Esse foco no papel da família permaneceria em toda a sua carreira, ainda que mais tarde ele modificasse o enfoque freudiano tradicional sobre a infância, afirmando que o analista não deveria se limitar a estudar as experiências infantis, mas voltar-se também aos processos inconscientes tal como existem no presente. Cada sociedade, concluía, possui sua própria estrutura libidinal, uma combinação entre impulsos humanos básicos e fatores sociais. A psicologia social deveria investigar como essa estrutura libidinal atuava como cimento da sociedade e influenciava a autoridade política. Nessa época, Fromm falava a partir de experiência prática. O projeto para examinar os padrões de autoridade entre trabalhadores, anunciado por Horkheimer em sua aula inaugural, estava em andamento, com Fromm dirigindo a maior parte do trabalho empírico. Segundo ele, os psicólogos burgueses cometiam o erro de universalizar a experiência da sociedade presente, o que ficava evidente na extensão do complexo de Édipo a toda a humanidade, quando na verdade este se restringia às sociedades patriarcais. Uma psicologia social válida devia reconhecer que, quando a base socioeconômica de uma sociedade mudava, mudava também a função social de sua estrutura libidinal. Quando o ritmo de transformação entre as duas variava, podia surgir uma situação explosiva, ponto que Fromm desenvolveria amplamente em seu livro O Medo à Liberdade, Escape from Freedom, publicado uma década depois. Para dar substância às generalizações de seu primeiro ensaio publicado na Revista de Pesquisa Social, Zeitschrift für Sozialforschung, Fromm voltou-se para o problema da tipologia do caráter. Nessa análise, sua orientação básica continuou sendo freudiana. Em grande parte, ele aceitava a noção psicanalítica de caráter como sublimação ou formação reativa de impulsos libidinais fundamentais. Apoiando-se nas ideias de Karl Abraham e Ernest Jones, começou delineando os tipos de caráter oral, anal e genital. Dos três, Fromm manifestava preferência pelo tipo genital, que associava a independência, liberdade e cordialidade. Ele já deixava entrever a hostilidade em relação aos tipos não genitais que marcaria toda a sua obra posterior e o diferenciaria de Marcuse, que tinha ideias muito distintas sobre a chamada perversão polimorfa pré-genital. Nesse ponto, Fromm estava mais próximo de Wilhelm Reich, cujo trabalho sobre tipologia do caráter era desenvolvido simultaneamente. Concordava também com Reich quanto ao efeito libertador da sexualidade genital não reprimida, embora jamais a considerasse suficiente por si só. Mais tarde, porém, suas reservas em relação a Reich se acentuaram, pois passou a acreditar que os nazistas haviam demonstrado que a liberdade sexual não implicava necessariamente liberdade política. Tendo estabelecido a importância das raízes libidinais dos tipos de caráter, Fromm enfatizou novamente a influência dos fatores sociais mediados pela família. Como exemplo, mencionou o impacto de costumes sexuais excessivamente repressivos, que poderiam impedir o desenvolvimento de uma sexualidade genital saudável e fomentar tipos de caráter pré-genitais. No conjunto, contudo, Fromm manteve-se relativamente próximo do freudianismo ortodoxo. Início da citação de Fromm, abre aspas. Como os traços de caráter estão enraizados na estrutura libidinal, também apresentam relativa estabilidade. Fecha aspas, Revista de Pesquisa Social, Zeitschrift für Sozialforschung. Concluindo o ensaio, Erich Fromm abordou a relação entre o espírito do capitalismo e a analidade. Utilizando argumentos que mais tarde se tornariam comuns, mas que eram inovadores em seu tempo, ele associou a racionalidade burguesa, a tendência à posse e o puritanismo à repressão anal e à busca de ordem. Esses traços, afirmava, haviam persistido até o século XX, especialmente entre a pequena burguesia e até mesmo em certos setores proletários, devido a um descompasso entre a ideologia, entendida em sentido amplo, abrangendo também os tipos de caráter, e as transformações socioeconômicas. Essa relação entre estrutura social e caráter seria retomada posteriormente em seu estudo sobre a reforma, em O Medo à Liberdade, Escape from Freedom. Porém, nesse momento, sua atitude diante da analidade e da teoria freudiana da libido em geral já havia sofrido uma transformação significativa. Embora a descrição clínica do tipo anal permanecesse a mesma,
sua interpretação havia mudado profundamente. Essa mudança resultava, sobretudo, de suas observações clínicas, mas também de uma fonte intelectual que o ajudou a formular uma nova perspectiva. Em meados da década de 1920, Fromm teve o primeiro contato com a obra do teórico antropológico suíço do século XIX Johann Jacob Bachofen. Os estudos de Bachofen sobre a cultura matriarcal, publicados na década de 1860, haviam caído em relativo esquecimento após sua morte, em 1887. As especulações antropológicas de Sigmund Freud, por exemplo, derivavam principalmente dos estudos sobre o totemismo de Sir James Frazer. Antes desse declínio, entretanto, Bachofen e outros teóricos do matriarcado, como Lewis Morgan, exerceram grande influência nos círculos socialistas. A Origem da Família, The Origin of the Family, 1884, de Friedrich Engels, e A Mulher e o Socialismo, The Woman and Socialism, 1883, de August Bebel, deviam muito a essas ideias. Na década de 1920, a teoria matriarcal voltou a despertar entusiasmo em diferentes campos. Críticos antimodernistas da sociedade burguesa à direita, como Alfred Baumler e Ludwig Klages, interessaram-se por suas implicações românticas, naturalistas e anti-intelectuais. Alguns antigos discípulos de Stefan George, rejeitando a misoginia do mestre, deixaram seu círculo em busca do eterno feminino. Como observou M. Butler, tratava-se quase de uma repetição da busca dos saint-simonianos franceses pela mãe mística, 70 anos antes. Em meios antropológicos mais ortodoxos, os estudos de Bronisław Malinowski sobre culturas matriarcais, em sexo e repressão na sociedade primitiva, Sex and Repression in Savage Society, 1927, foram utilizados para questionar a universalidade do complexo de Édipo. Simultaneamente, As Mães, um estudo sobre as origens dos sentimentos e das instituições, The Mothers, A Study of the Origins of Sentiments and Institutions, 1927, de Robert Briffaut, despertava grande interesse. Nos círculos psicanalíticos, a teoria matriarcal também voltava a ser debatida. Wilhelm Reich foi um dos primeiros a fazê-lo. Em 1933, pôde afirmar em A Psicologia de Massas do Fascismo, The Mass Psychology of Fascism, que o matriarcado era o único tipo genuíno de família da sociedade natural. Fromm também foi um dos mais ativos defensores dessa teoria. Em 1932, apresentou Briffaut ao público alemão com uma longa resenha de As Mães, The Mothers, na revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung, acompanhando um artigo em inglês do próprio Briffaut intitulado Sentimentos Familiares, Family Sentiments. Fromm ficou especialmente impressionado com a ideia de Briffaut de que todo amor e todo sentimento altruísta derivavam, em última instância, do amor materno, nascido da longa gestação e dos cuidados pós-natais prolongados característicos da espécie humana. O amor, portanto, não dependia da sexualidade, como supunha Freud. Ao contrário, o sexo estava frequentemente ligado ao ódio e à destruição. Fromm também elogiou a sensibilidade de Briffaut aos fatores sociais. Masculinidade e feminilidade não eram reflexos de diferenças sexuais essenciais, como pensavam os românticos, mas resultavam de diferentes funções vitais, parcialmente determinadas por fatores sociais. Assim, a monogamia, segundo Briffaut, fora favorecida economicamente pela criação de rebanhos, que exigia deslocamentos e o predomínio do pastor masculino. Fromm concluiu que Briffaut havia ultrapassado as fronteiras da etnologia e ingressado na tradição do materialismo histórico. Algo evidente, dizia ele, no artigo do próprio Briffaut sobre a importância dos fatores econômicos no desenvolvimento da família. Na edição seguinte da revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung, Fromm tratou diretamente de Bachofen. Começou distinguindo cuidadosamente os elementos da teoria matriarcal que atraíam críticos da sociedade burguesa tanto à direita quanto à esquerda. A nostalgia confusa de Bachofen pelo passado ressoava na direita, assim como sua visão romantizada da natureza, diante da qual o homem deveria submeter-se como uma criança à mãe. Como os românticos, mas ao contrário de Briffaut, Bachofen absolutizava as diferenças espirituais entre homem e mulher, o que, admitia Fromm, expressava uma forma legítima de protesto contra a libertação iluminista das mulheres para a condição de homens burgueses.
Baumler, Klages e outros teóricos Volksche reagiram apenas à metafísica naturalista de Bachofen, transformando-a em misticismo exaltado. Ignoraram, contudo, suas intuições psicossociais, precisamente aquelas que despertaram o interesse da esquerda. Para Fromm, a sociedade matriarcal enfatizava a solidariedade e a felicidade humanas. Seus valores dominantes eram o amor e a compaixão, e dela estavam ausentes tanto a propriedade privada quanto a sexualidade repressiva. A sociedade patriarcal, conforme interpretada por Engels e Bebel, estava ligada à sociedade de classes. Ambas privilegiavam o dever e a autoridade em detrimento do amor e da satisfação. Compreendida sob certo ponto de vista, a filosofia da história de Bachofen aproximava-se da de Hegel. O advento da sociedade patriarcal correspondia à ruptura entre espírito e natureza, à vitória de Roma sobre o Oriente. Para Fromm, como era de se esperar, a leitura socialista de Bachofen era a mais convincente. A importância do estudo das sociedades matriarcais, argumentava ele, não residia em seu valor histórico, afinal, sua existência real no passado não podia ser demonstrada, mas na visão que ofereciam de uma realidade alternativa. Assim como Malinowski, Fromm utilizou a teoria matriarcal para negar a universalidade do complexo de Édipo. A força desse complexo nas sociedades patriarcais, afirmava, resultava em parte do papel do filho como herdeiro da propriedade do pai e como seu provedor na velhice. Isso fazia com que a educação do filho se voltasse menos para a felicidade do que para a utilidade econômica. O amor entre pai e filho podia facilmente transformar-se em ódio, motivado pelo medo do fracasso. O caráter condicional desse amor podia levar à perda da segurança espiritual e ao fortalecimento do dever como centro da existência. O amor materno, por outro lado, era incondicional e menos suscetível às pressões sociais. Na sociedade moderna, porém, a força da mãe real havia se enfraquecido. Ela já não era vista como protetora, mas como alguém que precisava ser protegida. O mesmo, dizia Fromm, ocorria com os substitutos da figura materna, como a pátria ou o povo. O calor e a confiança maternos haviam sido substituídos pela culpa paterna, pela repressão anal e pela moralidade autoritária. O advento do protestantismo ampliara o domínio do pai, à medida que a segurança do catolicismo medieval, com sua igreja acolhedora e o culto da Virgem Mãe, perdia eficácia. As bases psíquicas do capitalismo eram, portanto, claramente patriarcais, embora, paradoxalmente, o próprio capitalismo tivesse criado as condições para um possível retorno a uma cultura verdadeiramente matriarcal. Isso se devia à abundância de bens e serviços que produzia, o que poderia permitir uma realidade menos centrada na conquista e no desempenho. O socialismo, concluía Fromm, deveria preservar a promessa desse retorno. Com o crescente interesse de Erich Fromm por Johann Jacob Bachofen veio também a diminuição de seu entusiasmo pelo freudianismo ortodoxo. Em 1935, ele expôs as razões de sua desilusão na revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung. Freud, argumentava, era prisioneiro de sua moralidade burguesa e de seus valores patriarcais. O foco da psicanálise nas experiências infantis servia para desviar a atenção da figura do próprio analista. Quando este compartilhava, de modo acrítico, os valores da sociedade e o paciente possuía desejos ou necessidades que os contrariavam, o analista tendia a despertar resistência. Em teoria, os analistas deveriam ser neutros em relação a valores e tolerantes diante da moral dos pacientes. Na prática, porém, Fromm afirmava que o ideal de tolerância tinha historicamente duas faces. A discussão de Fromm sobre a tolerância merece atenção, pois expressava uma posição compartilhada por outros membros do Instituto e que seria retomada anos depois em um dos ensaios mais controversos de Herbert Marcuse. Inicialmente, escreveu Fromm, a luta burguesa pela tolerância fora dirigida contra a opressão social. Mas, quando a classe média tornou-se dominante, a tolerância transformou-se em máscara para o laissez-faire moral. Na realidade, jamais se estendeu a proteção de ameaças sérias à ordem vigente. Como se via em Immanuel Kant, aplicava-se ao pensamento e à palavra, não à ação. A tolerância burguesa era, portanto, contraditória, conscientemente relativista e neutra, mas inconscientemente voltada à preservação do status quo. A psicanálise, segundo Fromm, compartilhava desse caráter ambíguo. A fachada de neutralidade escondia o que ele chamava de sadismo implícito do analista. Fromm, no entanto,
não deu o passo seguinte que Marcuse daria mais tarde. Início da citação de Marcuse, abre aspas, a tolerância libertadora significaria intolerância com os movimentos de direita e tolerância com os movimentos de esquerda. Fecha aspas, tolerância repressiva, repressiva e tolerância. Fromm preferiu concentrar-se em revelar outras manifestações do patriarcalismo freudiano. O objetivo da psicanálise ortodoxa, argumentava, era tornar o indivíduo capaz de trabalhar, procriar e desfrutar. Freud, porém, valorizava os dois primeiros e via o terceiro, o prazer, como incompatível com a civilização. Sua atitude diante dos radicais políticos que sonhavam construir uma sociedade mais aberta à satisfação era profundamente hostil. Para ele, esses revolucionários apenas projetavam suas agressões edípicas contra a figura paterna. De fato, Freud definirá a neurose em termos da incapacidade de aceitar as normas burguesas. Outra prova de sua limitação de classe, segundo Fromm, era sua insistência no pagamento monetário por toda a terapia, e, finalmente, seu próprio comportamento autoritário. Para Fromm, Freud era o tipo clássico do patriarca, autoritário com seus alunos e com seus pacientes. Como alternativas superiores a Freud, Fromm sugeria Georg Grodeck e Sándor Ferenczi. O que os tornava melhores, dizia ele, era a inovação terapêutica de colocar o analista frente a frente com o paciente, em uma relação mais igualitária. O abandono do complexo de Édipo implicava a minimização do papel da transferência na técnica que Fromm agora defendia. Grodeck e Ferenczi também eram menos rígidos quanto ao pagamento, que às vezes dispensavam. Em contraste com a tolerância autoritária e patricêntrica de Freud, eles ofereciam uma terapia que ultrapassava o objetivo limitado de ajustar o indivíduo às inumanidades morais da sociedade contemporânea. Fromm lamentou profundamente a perda para a psicanálise representada pela morte prematura de Ferenczi. Nos anos seguintes, empenhou-se em resgatar sua reputação das distorções de Ernest Jones, que o descrevera como tendo enlouquecido no fim da vida. Fromm e sua esposa também permaneceram amigos de Grodeck, apesar de sua ingenuidade política. Ele chegou a acreditar que Adolf Hitler, cujo antissemitismo subestimava, poderia patrocinar alguns de seus projetos, ilusão logo desfeita quando Hitler chegou ao poder. Enquanto crescia a desilusão de Fromm com Freud, aumentava também seu distanciamento em relação aos outros membros do Instituto. Depois de contribuir com uma análise psicológica da autoridade para estudos sobre autoridade e família, Studien über Autorität und Familie, pesquisa coletiva publicada em 1936, Fromm escreveu apenas mais um artigo para a revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung, um estudo sobre o sentimento de impotência na sociedade moderna. Em 1939, seu vínculo com o Instituto foi rompido, e ele passou a dedicar-se com mais intensidade ao trabalho clínico, desenvolvendo cada vez mais seu pensamento não freudiano. 2 anos depois, seria publicado O Medo à Liberdade, Escape from Freedom, talvez seu livro mais amplamente lido. Como explicação do autoritarismo que os Estados Unidos combatiam na guerra, a obra recebeu grande atenção e tornou-se, com o tempo, um clássico em sua área. Como nos artigos anteriores da revista de pesquisa social, Fromm começou acusando Freud de estreiteza cultural. Início da citação de Fromm, abre aspas, o campo das relações humanas, no sentido de Freud, é semelhante ao mercado, uma troca de satisfações de necessidades biologicamente dadas, em que a relação com outro indivíduo é sempre um meio para um fim, e nunca um fim em si mesma. Fecha aspas, o medo à liberdade, escape from freedom. Mais enfaticamente do que nunca, ele denunciou o pessimismo de Freud e sua noção do instinto de morte. Fromm identificava esse instinto com a necessidade de destruir, uma interpretação que seria posteriormente contestada por Marcuse. Com base nessa leitura, escreveu, início da citação de Fromm, abre aspas, se as suposições de Freud estivessem corretas, teríamos de admitir que a quantidade de destrutividade dirigida aos outros ou a si mesmo é mais ou menos constante. Mas o que observamos é o contrário. A intensidade da destrutividade varia muito entre os indivíduos em nossa cultura, e também entre diferentes grupos sociais. Fecha aspas, o medo à liberdade. Fromm continuava rejeitando a teoria freudiana da libido, embora mantivesse suas descrições clínicas. Ao fazer isso, repudiava explicitamente a parte interpretativa de seu próprio O Dogma de Cristo, The Dogma of Christ, e a tipologia libidinal que havia defendido em 1932.
Em sua análise do sadomasoquismo, conceito central de sua teoria da autoridade irracional, buscou eliminar qualquer elemento erótico. Em sua obra seguinte, O Homem por Si Mesmo, Man for Himself, desenvolveu uma nova tipologia, completamente distinta. Pela primeira vez, reconheceu publicamente as semelhanças entre seu pensamento e o de Karen Horney e Harry Stack Sullivan, que também revisavam Freud em direção semelhante. Mais uma vez, destacou a influência dos fatores sociais baseados nos impulsos de autopreservação. Em um apêndice, desenvolveu o conceito de caráter social, sugerido em seus trabalhos anteriores e que ele consideraria sua contribuição mais importante à psicologia social. Início da citação de Fromm, abre aspas, o caráter social compreende apenas uma seleção de traços, o núcleo essencial da estrutura de caráter da maioria dos membros de um grupo, que se desenvolveu a partir das experiências fundamentais e do modo de vida comum a esse grupo. Fecha aspas, o homem por si mesmo, Man for Himself. Em tudo isso, Fromm mantinha-se em terreno familiar. O que havia de novo em O Medo à Liberdade era seu interesse mais amplo na condição existencial do homem. Para ele, início da citação de Fromm, abre aspas, o tema central deste livro é que, quanto mais o homem conquista a liberdade, no sentido de afastar-se da unidade original com o homem e a natureza e tornar-se um indivíduo, não tem outra escolha senão unir-se novamente ao mundo na espontaneidade do amor e do trabalho produtivo, ou buscar um tipo de segurança em vínculos com o mundo que destroem sua liberdade e a integridade de seu eu individual. Fecha aspas, O Medo à Liberdade, Escape Fromm. Freedom. A noção de alienação, que Fromm encontrara nos escritos de juventude de Marx, estava claramente na base dessa nova abordagem. Isolamento e vínculo tornaram-se os dois polos de seu pensamento. A neurose passou a ser definida em termos de certos tipos de relação interpessoal. O sadismo e o masoquismo deixaram de ser fenômenos sexuais e passaram a ser vistos como esforços para escapar da solidão e da impotência, buscando a simbiose com os outros, isto é, a dissolução do eu no outro. Em O Medo à Liberdade, Fromm distinguiu entre a atomização isolada da liberdade de e a atividade espontânea e integrada da liberdade para. Embora reconhecesse a necessidade de transformação socioeconômica para superar a alienação da liberdade de e alcançar a liberdade para, não enfatizava muito as dificuldades dessa mudança. Tornava-se cada vez mais otimista, até moralista. Se não existisse um instinto inato de destruição, o sonho dos profetas hebreus, a visão de uma paz universal e de harmonia entre as nações, que tanto o impressionara na juventude, poderia enfim realizar-se. Em seus escritos posteriores, Erich Fromm passou a integrar ética e psicologia. Em O Homem por Si Mesmo, Man for Himself, chegou a afirmar, início da citação de Fromm, abre aspas, toda neurose representa um problema moral. O fracasso em alcançar a maturidade e a integração da personalidade como um todo é um problema moral. Fecha aspas, o homem por si mesmo. Com o tempo, aproximou-se também dos ensinamentos espirituais do Oriente, especialmente do budismo Zen, sem abandonar as tradições ocidentais. Para ser justo com Fromm, é preciso reconhecer que essa foi uma mudança de ênfase, e não uma transformação completa de sua posição. Respondendo à acusação de que se tornará ingênuo, ele declarou, início da citação de Fromm, abre aspas, sempre defendi que a capacidade do homem para a liberdade e para o amor depende quase inteiramente das condições socioeconômicas dadas, e que apenas excepcionalmente é possível encontrar, como observei em A Arte de Amar, The Art of Loving. Amor verdadeiro em uma sociedade cujo princípio é o oposto disso, fecha aspas, A Arte de Amar. Ainda assim, é difícil ler seus trabalhos posteriores sem perceber que, em comparação com Max Horkheimer e os outros membros do núcleo central do Instituto, que abandonavam as esperanças dos anos 20. 30, Fromm mantinha uma visão mais otimista. Horkheimer e os demais haviam inicialmente concordado com as contribuições de Fromm à revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung, inclusive com suas primeiras críticas a Sigmund Freud. O próprio Fromm recordava que Karen Horney e Horkheimer mantinham boas relações nos primeiros anos de exílio em Nova York. Além disso, o Instituto compartilhava o projeto de integrar marxismo e psicanálise. Em um artigo intitulado História e Psicologia, History and Psychology, publicado no primeiro número da nova revista do Instituto, Horkheimer defendeu a necessidade urgente de um complemento psicológico à teoria marxista. As motivações humanas, dizia ele,
precisavam ser compreendidas como ideológicas, no sentido de Karl Marx, e também psicológicas. À medida que a sociedade se tornasse mais racional, essas abordagens seriam menos necessárias para explicar a realidade social. Mas, por enquanto, a explicação psicológica era essencial para entender a persistência das formas sociais mesmo após a perda de sua necessidade objetiva. Essa psicologia, concordava Horkheimer com Fromm, deveria ser individual, pois não existia uma alma coletiva ou consciência de grupo, embora fatores sociais influenciassem a formação das psiques individuais. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, não apenas o conteúdo, mas também a força das erupções do aparelho psíquico são condicionados economicamente. Fecha aspas, História e Psicologia, History and Psychology. Durante os primeiros anos do exílio, Horkheimer compartilhava a aversão de Fromm ao instinto de morte. Ainda em 1936, no ensaio Egoísmo e o Movimento pela Emancipação, Egoism and the Movement for Emancipation, ele atacava a resignação implícita nessa teoria. Segundo Horkheimer, a obra inicial de Freud era mais dialética, enquanto a posterior tornará-se mais biológica e positivista. A crença em um impulso destrutivo lembrava, dizia ele, a antiga atribuição do mal a um demônio mítico. Ao ignorar o componente histórico da opressão, Freud havia absolutizado o presente e se resignado à necessidade de uma elite permanente que contivesse as massas destrutivas. No final da década de 1930, contudo, Fromm e os demais membros do Instituto começaram a seguir caminhos diferentes. A distinção entre patriarcal e matriarcal, que Fromm enfatizava tanto, nunca foi plenamente aceita pelos outros. Apenas Walter Benjamin, que nunca chegou a conhecer Fromm nem fazia parte do núcleo central do Instituto, demonstrou grande interesse pela obra de Johann Jacob Bachofen. Os demais desconfiavam da rejeição de Freud como mero representante do pensamento patriarcal. Recordando a ruptura, Fromm a descreveu como resultado da descoberta, por Horkheimer, de um Freud mais revolucionário. Por tratar da sexualidade, Freud parecia a Horkheimer mais materialista do que Fromm. Léo Loventhal, por outro lado, lembrava o afastamento como consequência da mudança de enfoque de Fromm, simbolizada pelas duas partes distintas de um medo à liberdade, escape from freedom, a social e a existencial. Diferenças pessoais também parecem ter contribuído. Pelos próprios escritos de Fromm, percebe-se que sua sensibilidade era menos irônica e sua visão de mundo menos marcada pelas nuances estéticas que uniam Horkheimer e Theodor Adorno. A entrada definitiva de Adorno nos trabalhos do Instituto, justamente quando Fromm se retirava, marcou uma mudança crucial no tom da produção da Escola de Frankfurt. Seja qual for a causa da saída de Fromm, sua obra tornou-se anátema para seus antigos colegas na década de 1940. Após a ruptura, o Instituto dedicou pouco espaço à discussão teórica da psicanálise. Em um artigo de 1939, Horkheimer comparou Freud favoravelmente a Wilhelm Dilthey, mas sem justificar longamente sua preferência. Embora categorias psicanalíticas continuassem sendo usadas em muitos trabalhos do Instituto durante e depois da guerra, Horkheimer e os demais mostravam-se pouco dispostos a divulgar sua vinculação com a teoria freudiana. Em outubro de 1942, Léo Loventhal foi abordado pelo renomado psicólogo do ego Ernst Kris, que lhe perguntou qual era a posição do Instituto em relação a Freud. Ele então escreveu a Horkheimer, que já vivia na Califórnia, pedindo orientação. A resposta de Horkheimer foi extremamente reveladora. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, acho que você deve responder de forma simplesmente positiva. Nós realmente somos profundamente devedores a Freud e a seus primeiros colaboradores. Seu pensamento é uma das forças formadoras, sem as quais nossa própria filosofia não seria o que é. Nos últimos tempos percebi novamente sua grandeza. Muitos dizem que seu método original era adequado à sofisticada classe média vienense. Isso é falso como generalização, embora contenha um grão de verdade que não prejudica sua obra. Quanto maior a obra, mais enraizada ela está na situação histórica concreta. E se olharmos de perto a ligação entre a Viena liberal e o método original de Freud, percebemos o quanto ele foi um grande pensador. Com o declínio da vida familiar burguesa, sua teoria atingiu um novo estágio, como se expressa em Além do Princípio do Prazer, Jenseits des Lustprinzips, e nos escritos seguintes. Essa virada em sua filosofia mostra que ele, em seu trabalho específico, percebeu as mudanças apontadas no artigo sobre a razão,
na parte dedicada ao declínio da família e do indivíduo. A psicologia sem libido não é, de certo modo, psicologia alguma, e Freud foi suficientemente grande para ultrapassar os limites da própria psicologia. A psicologia, em sentido próprio, é sempre psicologia do indivíduo. Quando isso é necessário, devemos recorrer ortodoxamente aos escritos anteriores de Freud. O conjunto de conceitos ligados ao instinto de morte são categorias antropológicas, no sentido alemão do termo. Mesmo quando não concordamos com sua interpretação e uso, reconhecemos que sua intenção objetiva é profundamente correta e que revela a grande sensibilidade de Freud à situação. Seu desenvolvimento o levou a conclusões não tão distantes das de outro grande pensador do mesmo período, Henri Bergson. Freud afastou-se objetivamente da psicanálise, enquanto Fromm e Orney retornam à psicologia do senso comum e chegam a psicologizar a cultura e a sociedade. Fecha aspas, carta a Léo Lowenthal, outubro de 1942. Nessa carta, Horkheimer deixava claras várias divergências fundamentais com Fromm. Em primeiro lugar, rejeitava a ideia de que os elementos burgueses na obra de Freud fossem simplesmente negativos. Como já havia afirmado em Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Traditional and Critical Theory, nenhum pensador pode escapar completamente de suas origens sociais. Início da citação de Horkheimer, abre aspas, quanto maior a obra, mais profundamente ela se enraiza na situação histórica concreta. Fecha aspas, Teoria Tradicional e Teoria Crítica, Traditional and Critical Theory. Assim, o conceito freudiano de instinto de morte possuía uma intenção objetiva profundamente correta, não por corresponder a uma verdade biológica universal, mas por expressar a profundidade e a gravidade dos impulsos destrutivos do homem moderno. Em segundo lugar, a suposta cegueira de Freud quanto ao papel da família como agente da sociedade, que Fromm enfatizava, era na verdade reflexo de sua sensibilidade ao declínio da família na vida moderna, tema que Horkheimer desenvolveria amplamente em obras posteriores. Por fim, Freud havia compreendido que a psicologia devia ser, necessariamente, o estudo do indivíduo. A libido, enquanto dimensão da existência humana resistente ao controle social total, era um conceito indispensável. Era, portanto, um erro sociologizar o indivíduo, assim como era errado, para Horkheimer, psicologizar a cultura e a sociedade. Essa recusa de reduzir a psicologia à sociologia, ou vice-versa, refletia o princípio da não-identidade que estava no centro da teoria crítica. As contradições só poderiam ser reconciliadas metodologicamente quando fossem resolvidas socialmente, um ponto essencial que Theodor Adorno retomaria mais tarde em sua reflexão Sociologia e Psicologia, Sociologie und Psychologie. Foi justamente Theodor W. Adorno quem primeiro expôs publicamente as divergências do Instituto com seu antigo colega revisionista. Em 26 de abril de 1946, ele apresentou em Los Angeles a Conferência As Ciências Sociais e as Tendências Sociológicas na Psicanálise, Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalyse. O texto é notável tanto pelo que revela sobre a atração da escola de Frankfurt por Sigmund Freud quanto por antecipar a crítica ao revisionismo que Herbert Marcuse tornaria célebre em Eros e Civilização, Eros and Civilization. Adorno dirigiu-se especificamente a novos caminhos na psicanálise, New Ways in Psychoanalyse, de Karen Orney, e ao artigo de Erich Fromm As Limitações Sociais da Terapia Psicanalítica, Des Social Limitations of Psychoanalytic Therapy, publicado na Revista de Pesquisa Social, Zeitschrift für Sozialforschung, 11 anos antes. Escrito logo após a guerra, o texto de Adorno trazia um tom de amargura muito diferente do estilo característico dos trabalhos anteriores do Instituto. Adorno começou examinando o ataque dos revisionistas à teoria freudiana dos instintos. O instintivismo, argumentava, pode significar duas coisas: ou uma divisão mecânica da alma humana em instintos fixos, ou uma dedução flexível da psique a partir das tendências ao prazer e à autopreservação, com variações quase infinitas. Freud, sustentava Adorno, pertencia a esta segunda categoria. Os revisionistas estavam, portanto, errados ao acusá-lo de mecanicismo. Na verdade, eram eles que, ao reificar os tipos de caráter, mereciam tal rótulo. Apesar de todo o seu discurso sobre influências históricas, dizia Adorno, os revisionistas estavam menos atentos que Freud à história interna da libido. Ao supervalorizar o papel do ego, ignoravam sua interação genética com o id.
Início da citação de Adorno, abre aspas, concretamente, a denúncia do chamado instintivismo de Freud equivale à negação de que a cultura, ao impor restrições aos impulsos libidinais, em especial, aos destrutivos, é instrumental na produção das repressões, dos sentimentos de culpa e da necessidade de autopunição. Fecha aspas. As ciências sociais e as tendências sociológicas na psicanálise, Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalyse. Além disso, ao minimizar o papel das experiências infantis, Erlebnisse, que não eram o mesmo que Erfahrungen, sobretudo os traumas que influenciam fortemente o desenvolvimento da personalidade, os revisionistas haviam construído uma teoria totalizante do caráter. A sensibilidade de Freud para a importância dos choques traumáticos na formação da personalidade fragmentada do homem moderno perderá-se nos trabalhos dos revisionistas. Início da citação de Adorno, abre aspas, a ênfase na totalidade, em oposição aos impulsos únicos e fragmentários, sempre implica a crença harmonista naquilo que poderíamos chamar de unidade da personalidade, uma unidade que jamais se realiza em nossa sociedade. Um dos maiores méritos de Freud foi ter desmascarado o mito dessa unidade. Fecha aspas, as ciências sociais e as tendências sociológicas na psicanálise, Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalyse. Classificar tipos de caráter da maneira como Fromm fizera era, para Adorno, aceitar a existência de personalidades integradas, nada mais que um manto ideológico para o estado psicológico de cada indivíduo. De modo mais amplo, a suposta correção sociológica dos revisionistas em relação a Freud não passava de uma tentativa de suavizar as contradições sociais. Ao eliminar as raízes biológicas da psicanálise, eles a haviam transformado em uma espécie de ciência do espírito, Geisteswissenschaft, e em instrumento de higiene social. A dissensualização da teoria era, segundo Adorno, parte de uma negação do conflito entre essência e aparência, entre a verdadeira gratificação e a pseudo-felicidade da civilização contemporânea. Fromm, afirmava, cometera um grave erro ao negar a base sexual do sadismo justamente quando os nazistas a exibiam de forma tão evidente. As implicações do revisionismo, apesar de suas intenções, acabavam sendo conformistas, e isso se revelava especialmente em seu crescente moralismo. Não havia justificativa, insistia Adorno com indignação, para absolutizar normas morais depois da crítica de Friedrich Nietzsche às suas raízes psicológicas. Os revisionistas, continuava ele, também eram ingênuos em suas explicações sobre as origens da desordem social. Afirmar, como faziam, que a competitividade era a principal causa dos conflitos na sociedade burguesa era fútil, especialmente diante do reconhecimento, em o medo à liberdade, escape from freedom, de que o indivíduo espontâneo praticamente desaparecera. Início da citação de Adorno, abre aspas, a competição nunca foi a lei segundo a qual a sociedade burguesa realmente operou. O verdadeiro vínculo da sociedade burguesa sempre foi a ameaça de violência física, o que Freud percebeu com mais clareza. Na era do campo de concentração, a castração é mais característica da realidade social do que a competitividade. Fecha aspas, as ciências sociais e as tendências sociológicas na psicanálise, Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalyse. Freud, afirmava Adorno, inseria-se na tradição obesiana dos teóricos burgueses, cuja absolutização pessimista do mal na natureza humana refletia com mais exatidão a realidade vigente do que o otimismo ingênuo dos revisionistas. Assim como Arthur Schopenhauer, Freud identificava a civilização com a fixação e a repetição. Os revisionistas, por outro lado, eram excessivamente otimistas ao acreditar que uma verdadeira mudança poderia romper o contínuo repetitivo da civilização ocidental. Por fim, Adorno rejeitava o foco dos revisionistas no amor. Fromm havia acusado Freud de frieza autoritária, mas, argumentava Adorno, os verdadeiros revolucionários frequentemente são tidos como duros e frios. Os antagonismos sociais não podem ser eliminados por simples desejo, devem ser enfrentados, o que inevitavelmente implica sofrimento. Início da citação de Adorno, abre aspas, pode muito bem ser que nossa sociedade tenha chegado a um ponto tal em que a realidade do amor só possa ser expressa pelo ódio ao que existe, enquanto qualquer demonstração direta de amor serve apenas para confirmar as mesmas condições que geram o ódio. Fecha aspas, as ciências sociais e as tendências sociológicas na psicanálise. Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalyse.
Adorno concluiu seu texto com uma frase que lembrava a famosa observação de Walter Benjamin em seu estudo sobre afinidades eletivas, Elective Affinities, de Johann Wolfgang von Goethe: é apenas por amor aos desesperados que nos é concedida a esperança. Início da citação de Adorno, abre aspas. Suspeito que o desprezo de Freud pelos homens seja apenas a expressão de um amor desesperado, que talvez seja a única forma de esperança ainda permitida a nós. Fecha aspas, as ciências sociais e as tendências sociológicas na psicanálise, Social Science and Sociological Tendencies in Psychoanalyse. Essa era, portanto, a atitude do Instituto em relação a Freud e Fromm na década de 1940. Não era por acaso que o aumento do pessimismo quanto à possibilidade de revolução acompanhava uma valorização crescente de Freud. Em uma sociedade onde as contradições sociais pareciam intransponíveis, paradoxalmente, cada vez mais encobertas, as antinomias do pensamento freudiano surgiam como um antídoto necessário contra as ilusões harmonistas do revisionismo. E não apenas o pensamento de Freud, mas justamente seus aspectos mais extremos e provocadores mostravam-se os mais fecundos. Adorno expressou isso em uma de suas frases mais célebres. Início da citação de Adorno, abre aspas, na psicanálise, nada é verdadeiro, exceto as exagerações. Fecha aspas, mínima moralia. Em grande parte das obras do Instituto nos anos 40, a personalidade autoritária, De Autoritariam Personality, Dialética do Esclarecimento, Dialectique der Aufklärung, Os Profetas do Engano, Prophets of Deceit, de Leo Lowenthal. A influência de Freud era claramente perceptível. Após o retorno do Instituto à Alemanha, essa influência continuou a desempenhar papel importante tanto nos trabalhos teóricos quanto nos empíricos. Em 1956, o Instituto expressou seu reconhecimento a Freud, no centenário de seu nascimento, com o volume especial da série Contribuições Sociológicas de Frankfurt, Frankfurter Beiträge zur Soziologie. Coube, porém, ao membro do núcleo central do Instituto que menos se envolvera nas especulações psicológicas do período americano tentar novamente reconciliar Freud e Marx numa direção mais otimista. Em Eros e Civilização, Eros and Civilization, Marcuse buscou resgatar aquele Freud revolucionário que Fromm considerava um mito e que Horkheimer e Adorno haviam transformado em profeta da desesperança. Embora ultrapasse o recorte cronológico deste estudo, Eros e Civilização representa a continuação direta do interesse anterior da teoria crítica por Freud, por isso, merece um breve exame neste ponto do relato. 2. Ao contrário dos outros membros centrais do Instituto, Herbert Marcuse não demonstrou um interesse profundo pela psicanálise até sua chegada aos Estados Unidos. O jovem Marcuse era talvez excessivamente racionalista para encontrar algum atrativo no mundo obscuro do inconsciente. Ao enfatizar a possível reconciliação entre sujeito e objeto, de uma forma que Max Horkheimer e Theodor Adorno, com sua ênfase na não-identidade, jamais fizeram, Marcuse se interessava menos pela psicologia individual e mais pela totalidade social. Na contribuição que ofereceu ao primeiro estudo do Instituto sobre a autoridade, Estudo sobre Autoridade e Família, Studien über Autorität und Familie, ele evitou reconhecer o papel da família como agente da sociedade, algo que Erich Fromm havia defendido com firmeza e que os demais ainda não haviam contestado. E, no entanto, como argumentou Paul Robinson, havia sutis indícios do interesse posterior de Marcuse por Freud em grande parte de seus trabalhos da década de 1930. Por exemplo, ao reconhecer a validade do momento hedonista na totalidade dialética da razão e da felicidade, Marcuse protestara contra as tendências ascéticas do idealismo. De modo geral, a repressão sexual estava incluída em sua crítica à exploração, o que lhe conferia um significado político que ia além de sua dimensão meramente psicológica. Além disso, Marcuse criticara a ideologia burguesa do amor, que colocava o dever e a fidelidade acima do prazer. Também atacara a noção idealista de personalidade, antecipando a posterior denúncia de Adorno à ideia revisionista de caráter. Já em 1937, apontava o elemento sensual e corporal da verdadeira felicidade, vendo na mais extrema reificação do corpo uma memória antecipatória da alegria genuína. E, por fim, reconhecer a relação entre sexualidade reprimida e agressividade, que desempenharia papel central em Eros e Civilização, Eros and Civilization, em seu artigo sobre o hedonismo. Não foi, contudo, antes das inquietantes implicações da Guerra Civil Espanhola e dos julgamentos de Moscou que Marcuse começou a ler Freud com seriedade.
Uma crescente insatisfação com o marxismo, mesmo em sua forma hegelianizada, levou-o, como acontecerá com Horkheimer e Adorno, a examinar os obstáculos psicológicos que se interpõem ao caminho de uma transformação social significativa. Enquanto, para aqueles, esse exame resultou em um pessimismo cada vez mais profundo e em um afastamento do engajamento político, para Marcuse ele levou à reafirmação da dimensão utópica de seu radicalismo. Quando, após um longo período de maturação, Eros e Civilização foi publicado em 1955, superou em muitos esforços anteriores da teoria crítica em fundir Freud e Karl Marx. Ao contrário de Horkheimer e Adorno, que utilizaram os insights de Freud sobre as profundas contradições do homem moderno para sustentar seus argumentos sobre a não-identidade, Marcuse encontrou em Freud, inclusive no Freud metapsicológico tardio, um profeta da identidade e da reconciliação. Diferente também de Fromm, que abandonara o Freud ortodoxo por vê-lo como inimigo de um novo princípio de realidade, Marcuse procurou descobrir na psicanálise os elementos que realmente apontavam para além do sistema existente. Seria impossível tratar exaustivamente de Eros e Civilização neste excerto. Dada sua complexidade e riqueza, mas algumas observações sobre sua relação com os trabalhos anteriores do Instituto podem ser feitas. A primeira parte da obra a ser publicada, um ensaio na revista Dicen, no verão de 1955, foi um ataque aos revisionistas. Nesse texto, Herbert Marcuse retomou o fio onde Theodor Adorno o deixará uma década antes. Começou reconhecendo a importância do trabalho de Wilhelm Reich como precedente do seu, mas logo apontou suas insuficiências. Para Marcuse, a incapacidade de Reich de distinguir entre diferentes tipos de repressão o impediu de perceber a dinâmica histórica dos instintos sexuais e de sua fusão com os impulsos destrutivos. Como resultado, Reich acabará defendendo uma libertação sexual simplista, como fim em si mesma, que finalmente degenerou em delírios primitivos em seus últimos anos. Após descartar brevemente Carl Jung e a ala direita da psicanálise, Marcuse voltou-se aos neofreudianos. Abriu sua análise elogiando os primeiros artigos de Erich Fromm na revista de pesquisa social, Zeitschrift für Sozialforschung. Concordou com sua oposição à sociedade patriarcal, ou, em seus próprios termos, patricêntrica e aquisitiva, comparando-a à sua crítica ao princípio de desempenho, que ele definiu como o princípio de realidade específico da sociedade atual, na qual a sociedade é estratificada de acordo com o desempenho econômico competitivo de seus membros. No entanto, ao tempo em que Fromm deixava o Instituto, segundo Marcuse, o caráter crítico de seu trabalho inicial já se perderá. A mudança decisiva, argumentou ele, veio com a crescente dedicação de Fromm à prática clínica, algo que o próprio Fromm frequentemente exaltava. Ao defender o tipo de terapia voltada para a felicidade, desenvolvida por Sándor Ferenczi e Georg Grodek, Fromm sucumbira à ideologia segundo a qual a verdadeira felicidade poderia ser alcançada nesta sociedade. Início da citação de Marcuse, abre aspas. Em uma sociedade repressiva, a felicidade individual e o desenvolvimento produtivo estão em contradição com a própria sociedade. Se são definidos como valores a serem realizados dentro dela, tornam-se eles mesmos repressivos. Fecha aspas, Eros e Civilização, Eros and Civilization. O que Marcuse dizia sobre a teoria e a terapia psicanalíticas era semelhante ao que ele e os demais membros do Instituto haviam afirmado sobre teoria e praxis. No estágio atual da civilização ocidental, as duas não poderiam ser plenamente reconciliadas, embora tampouco fossem totalmente independentes. Reduzir a teoria inteiramente à praxis, ou à terapia, significava perder seu caráter negativo e crítico. Ao assimilar a imaginação especulativa à prática terapêutica, os revisionistas assemelhavam-se aos pragmatistas e positivistas tão criticados pela teoria crítica. Faziam, em essência, o mesmo que os sucessores de Georg Wilhelm Friedrich Hegel haviam feito com ele, conforme Marcuse descrevera na segunda parte de Razão e Revolução, Reason and Revolution. Essa assimilação ocorria em dois planos. Primeiro, os revisionistas rejeitavam as hipóteses mais ousadas e sugestivas de Sigmund Freud, o instinto de morte, a horda primitiva e o assassinato do pai primordial. Início da citação de Marcuse, abre aspas, os acontecimentos arcaicos que a hipótese propõe podem permanecer para sempre fora do alcance da verificação antropológica. Contudo, as consequências alegadas desses eventos são fatos históricos.
Se a hipótese desafia o senso comum, ela reivindica, nesse desafio, uma verdade que o senso comum foi treinado para esquecer. Fecha aspas, Eros e civilização, Eros end civilization. Em segundo lugar, como Adorno já havia argumentado em 1946, os revisionistas suavizavam os conflitos entre indivíduo e sociedade, e entre os desejos instintivos e a consciência. Ao retornarem, assim, à psicologia da consciência pré-freudiana, tornavam-se conformistas, ainda que involuntariamente. Marcuse também reiterou o ataque de Adorno à noção revisionista de personalidade integrada. Argumentou que, na sociedade contemporânea, a possibilidade de um verdadeiro individualismo era praticamente inexistente. Início da citação de Marcuse, abre aspas, as situações individuais são derivadas do destino geral, e, como Freud demonstrou, é este destino que contém a chave do destino do indivíduo. Fecha aspas, Eros e civilização, Eros end civilization. Relacionado a isso estava o moralismo dos revisionistas, igualmente inadequado. Início da citação de Marcuse, abre aspas, Freud destrói as ilusões da ética idealista. A personalidade não passa de um indivíduo fragmentado, que internalizou e utilizou com sucesso a repressão e a agressividade. Fecha aspas, Eros e civilização, Eros end civilization. Com grande veemência, Marcuse atacou a mutilação revisionista da teoria dos instintos de Freud. A direção interna de sua teoria era, originalmente, da consciência ao inconsciente, da personalidade adulta às experiências infantis, do ego ao id e do indivíduo ao gênero. Ao enfatizar a libido, Freud desenvolvera um conceito materialista de gratificação, oposto às ideias espirituais, em última instância, repressivas dos revisionistas. Ao retornar às raízes sexuais da teoria freudiana, Marcuse teve de reconsiderar o complexo de Édipo, que Fromm rejeitara desde os primeiros tempos no Instituto. No texto de Eros e Civilização, ele o mencionou poucas vezes e sem grande destaque. No entanto, no artigo publicado na Diesen, que serviu de epílogo à obra, sua postura era muito diferente. Fromm, ao tentar traduzir o complexo de Édipo da esfera sexual para a das relações interpessoais, havia invertido o sentido crítico do pensamento de Freud. Para Freud, o desejo edipiano não era apenas um protesto contra a separação da mãe e a dolorosa liberdade alienada que essa separação representava, como afirmava Fromm. Ele também expressava um profundo anseio por gratificação sexual, por libertação da carência, pela mãe como mulher, não apenas como protetora. Início da citação de Marcuse, abre aspas, é, em primeiro lugar, o desejo sexual pela mãe-mulher que ameaça a base psíquica da civilização. É o desejo sexual que torna o conflito edipiano o protótipo dos conflitos instintivos entre o indivíduo e sua sociedade. Fecha aspas, Eros e civilização, Eros end civilization. Ignorar as raízes libidinais do complexo de Édipo, fosse ele universal ou apenas uma expressão simbólica do problema mais profundo desta sociedade, significava suavizar os antagonismos fundamentais aos quais ele se referia. Mas ainda mais essencial para o argumento de Herbert Marcuse foi seu protesto contra a rejeição, pelos revisionistas, do outro instinto formulado por Sigmund Freud em seu período metapsicológico, Thanatos, o instinto de morte. Foi nesse ponto que Marcuse ultrapassou Theodor Adorno e Max Horkheimer, buscando novamente uma integração utópica entre Freud e Karl Marx. Estes haviam compreendido o instinto de morte como uma representação simbólica da sensibilidade de Freud diante da profundidade dos impulsos destrutivos na sociedade moderna. Marcuse aceitou essa interpretação, observando a persistência e até a intensificação da atividade destrutiva que acompanhava a civilização, e que os revisionistas tendiam a minimizar. O instinto de morte, segundo ele, captava de modo muito mais perspicaz a natureza ambígua do homem moderno do que a fé implícita dos revisionistas no progresso. No entanto, Marcuse não concluiu seu argumento em tom pessimista, como haviam feito Adorno e Horkheimer. O instinto de morte, em sua interpretação, não significava um impulso inato à agressão, como frequentemente se supusera. Início da citação de Marcuse, abre aspas, Freud não assumiu que vivemos para destruir. O instinto de destruição opera tanto contra os instintos de vida quanto a serviço deles. Além disso, o objetivo do instinto de morte não é a destruição em si, mas a eliminação da necessidade de destruir. Fecha aspas, Eros e civilização, Eros end civilization. No texto de Eros e Civilização,
Marcuse desenvolveu sua compreensão do verdadeiro sentido de Thanatos. O objetivo real do instinto de morte não era a agressão, mas o fim da tensão que constitui a vida. Ele se baseava no chamado princípio de Nirvana, que expressava um anseio pela tranquilidade da natureza inorgânica. Nesse desejo, era surpreendentemente semelhante ao instinto de vida. Ambos buscavam a gratificação e o fim do próprio desejo. Se o propósito do instinto de morte era a redução da tensão, ele perderia força na medida em que a tensão da vida fosse diminuída. Essa foi a suposição crucial que permitiu a Marcuse transformar as conclusões aparentemente pessimistas do Freud tardio em uma direção utópica. Início da citação de Marcuse, abre aspas, se o objetivo básico do instinto não é o término da vida, mas o fim da dor, a ausência de tensão, então, paradoxalmente, em termos do próprio instinto, o conflito entre vida e morte é tanto mais reduzido quanto mais a vida se aproxima do estado de gratificação. O princípio do prazer e o princípio de Nirvana, então, convergem. Fecha aspas, Eros e civilização, Eros ende civilization. Dessa forma, Marcuse tentou historicizar Thanatos segundo a melhor tradição da teoria crítica. A morte não precisaria ter domínio se a vida fosse libertada por meio da erotização não repressiva das relações do homem com o homem e com a natureza. Isso exigiria, segundo ele, o colapso da tirania sexual dos genitais e o retorno à perversão polimorfa da infância. Nesse ponto, Marcuse foi além de Freud e Wilhelm Reich, e, sem dúvida, de seus 3 antigos colegas do Instituto. Apenas se o corpo inteiro fosse erotizado, afirmou, seria possível superar o trabalho alienado, que se fundamenta na reificação das zonas não genitais do corpo. Uma sociedade transformada, não mais baseada no princípio de desempenho repressivo e ultrapassado, encerraria a repressão excedente historicamente enraizada, libertando o indivíduo de seu trabalho alienado e gerador de tensão. O jogo estetizado substituiria o trabalho. O princípio de Nirvana e a destruição decorrente de sua inibição deixariam de dominar a vida humana. O resultado seria a pacificação da existência, o correlato psicológico da teoria da identidade que, como discutido no capítulo anterior, estava na base da filosofia de Marcuse. Como era de se esperar, a ousada tentativa de Marcuse de ler Freud como um utopista revolucionário não agradou a seus antigos colegas. Adorno e Horkheimer mantiveram um silêncio diplomático, mas Erich Fromm respondeu em números seguintes da revista Dicen. Seu ataque ocorreu em 2 níveis. Primeiro, procurou demonstrar que Marcuse havia compreendido mal Freud e que não possuía experiência prática em psicanálise. Como já argumentara antes, Fromm sustentou que Freud era, na verdade, prisioneiro do materialismo burguês e não dialético do século XIX, mais do que um crítico dele. Também tentou desqualificar a leitura que Marcuse fazia dos revisionistas, rejeitando sua tendência de agrupá-los todos sem distinguir as diferenças fundamentais entre eles. Fromm alegou, por exemplo, que sua própria noção de caráter produtivo representava um desafio muito mais profundo à sociedade vigente do que Marcuse admitia. Além disso, censurou-o por ser pouco dialético ao afirmar que nenhuma personalidade integrada poderia ser produzida nas condições atuais. O segundo nível da refutação de Fromm era mais fundamental. Nessa esfera, ele procurou restaurar o conflito inevitável entre a gratificação sexual e a civilização, conflito que o próprio Freud havia enfatizado repetidas vezes. Era absurdo, sugeriu Fromm, acreditar que certas perversões sexuais incluídas na defesa marcusiana da perversão polimorfa pudessem ser reconciliadas com qualquer civilização real. O sadismo e a coprofilia, por exemplo, seriam doentios em qualquer circunstância. O ideal de completa e imediata gratificação buscado por Marcuse transformaria o indivíduo em um sistema de desejos e estímulos facilmente manipuláveis, como no admirável Mundo Novo, Brave New World, de Aldous Huxley. O amor, distinto da sexualidade, não era simplesmente ideológico, como sugeriam Marcuse e Adorno, ainda que sua presença na sociedade contemporânea fosse rara. As implicações negativas do pensamento de Marcuse não levavam a nada além de uma rejeição nihilista do mundo. Como frequentemente ocorre em controvérsias intelectuais entre antigos colegas e amigos, o debate seguiu uma série de réplicas e tréplicas. E, também como costuma acontecer, pontos secundários assumiram importância desproporcional diante das amplas áreas de concordância.
Marcuse aceitou a acusação de Fromm de que era niilista, mas argumentou que o niilismo da grande recusa era talvez o único humanismo verdadeiro possível no mundo atual, o que o aproximava novamente de Horkheimer e Adorno. Ainda assim, o núcleo de Eros e civilização mantinha um sentido claramente afirmativo. A interpretação marcusiana do princípio de Nirvana, de fato, não estava tão distante do sentimento expresso por Fromm anos antes, em O Medo à Liberdade, Escape from Freedom, quando escreveu, início da citação de Fromm, abre aspas, o impulso pela vida e o impulso pela destruição não são fatores mutuamente independentes, mas encontram-se em uma interdependência invertida. Quanto mais o impulso para a vida é frustrado, mais forte é o impulso para a destruição. Quanto mais a vida é realizada, menor é a força da destrutividade. A destrutividade é o resultado de uma vida não vivida. Fecha aspas, O Medo à Liberdade, Escape from Freedom. Marcuse, é verdade, acreditava que os dois instintos poderiam ser finalmente reduzidos a um só, enquanto Fromm permanecia um dualista mais cauteloso. No entanto, no dualismo de Fromm, o instinto de morte, ou a necessidade de destruir, era compreendido apenas como produto da frustração do instinto de vida. Mais tarde, em O Coração do Homem, The Heart of Man, Fromm formularia sua posição da seguinte forma, início da citação de Fromm, abre aspas, essa dualidade não é a de dois instintos biologicamente inerentes, relativamente constantes e sempre em luta até a vitória final do instinto de morte, mas sim a de uma oposição entre a tendência primária e mais fundamental da vida, perseverar na vida, e sua contradição, que surge quando o homem fracassa nesse objetivo, fecha aspas, O Coração do Homem. The Heart of Man. Assim, apesar de ambos insistirem que suas posições estavam a milhas de distância, convergiam pelo menos em um ponto, a questão da força e da durabilidade do instinto de morte. O livro mais utópico de Marcuse terminava com uma nota afirmativa, temperada apenas por um argumento que Horkheimer havia feito décadas antes, o da impossibilidade de redimir o sofrimento daqueles que morreram antes. Fora isso, a obra expressava uma confiança serena, distante das ironias sombrias dos outros mestres da teoria crítica. Marty J. A Imaginação Dialética, uma história da Escola de Frankfurt e do Instituto de Pesquisa Social, de 1923 a 1950.